cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler apenas os dois versos, o 13 e o 14. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Com este texto estamos chegando ao fim da nossa análise, do nosso estudo sobre o Sermão do Monte. E hoje quero falar convosco sobre os dois caminhos. Os dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Só até aqui. O Espírito Santo de Deus ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que nós entendamos toda a palavra que foi hoje aqui falada e que ela tenha praticidade na nossa vida diária. Senhor, que eu abrir os meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Estamos na reta final deste que é o maior discurso alguma vez pregado, pregado pelo maior pregador que alguma vez existiu e existirá, e no maior palco que alguma vez foi montado, e para a maior plateia que alguma vez assistiu a algum discurso. Este é o Sermão do Monte. Este é o ensinamento mais básico da fé cristã. Este é o beabá, este é o início. Quem não entende o Sermão do Monte, quem não gosta do Sermão do Monte, quem não quer entender o Sermão do Monte, nunca poderá ser cristão. Nunca poderá conhecer o Reino de Deus. Este é também, e eu apraz-me dizer isto, o único ensinamento que Jesus ensinou durante os 3 anos da sua vida terrena. Este foi o pilar da fé. Este foi o fundamento da Igreja, da sua Igreja. Este é, portanto, um sermão para nós atentarmos. E eu hoje quero falar sobre os dois caminhos. Não existe 3 caminhos, só existe 2 caminhos. Na minha vida cristã já lá vão cerca de 30 e tal anos. Eu já falei com centenas de pessoas, com milhares de pessoas. Já levei, se não centenas, dezenas de pessoas a Cristo. Falo com pessoas todos os dias, e ainda hoje, seja onde for, no café, no restaurante, no trabalho, onde for eu falo de Cristo. E eu tento levar pessoas a Cristo. Eu tento levar este sermão a Cristo, às pessoas, para as poder levar a Cristo. Porém, muitos são e foram e são aqueles que me dizem: sim, eu gosto de te ouvir. Eu gosto da forma como tu explicas as coisas. Mas todas as religiões são boas e todos os caminhos levam a Deus. Foram centenas de vezes que eu ouvi isto pelos meus ouvidos. Mas não é bem assim. Nem todas as religiões são boas. E caminhos para levar a Deus só existe um, que é Cristo Jesus. E Jesus vai falar nisso. Em todo o seu discurso, Jesus está preparando o povo que o está ouvindo para chegar agora a este finalzinho. E falta-me só mais um sermão que já está previamente preparado. Se Deus assim o permitir, para a semana eu vou falar convosco sobre o final do Sermão do Monte. Aquilo que vou falar hoje não é das coisas mais agradáveis de ouvir. Só que Jesus não se preocupou. As palavras de Jesus serviram para agradar a uns e chocar a outros. Ele agradou às multidões, como diz aí no verso 28 e 29, as multidões se maravilharam com a sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, não como os proclamadores da religião humana. Mas ele também chocou os fariseus, ele chocou os escribas, porque foi o início do seu combate
teológico com o farisaísmo da época, os religiosos da época. Portanto, as palavras de Jesus têm sempre duas, lá está, sempre duas, ou agrada ou choca, ou atrai ou repele. O próprio Jesus diz: quem comigo não junta, espalha. Porém, meus queridos, este sermão hoje que eu quero apresentar a vocês, ele vai ter dois destinos de pessoas diferentes e ele vai agradar ou desagradar, porque é assim que a palavra de Deus funciona. E porquê é que eu digo que nem todas as religiões são boas e nem todos os caminhos levam a Deus? Porque eu, para ir a Deus, eu por mim mesmo não vou. Eu, para ir a Deus, não vou porque eu sou um depravado, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, um pecador, porque a queda me fez assim e me afastou de Deus. Mas você pergunta, então porquê é que existe um caminho que leva a Deus? Porque Deus o preparou. E por isso nós facilmente compreendemos porque é que Jesus vai começar o seu maior discurso de sempre. Aliás, o ensinamento da forma como ele começou. Ele não começou bem-aventurados os poderosos, bem-aventurados os surfistas na fé, bem-aventurados os que são curados, bem-aventurados os que são abençoados financeiramente ou com qualquer outro tipo de bênção. Não, Jesus não começou assim. Jesus começou o seu discurso da pior forma possível. Eu que já tive cursos de como falar em público, como preparar sermões, o que me foram ensinar logo é que para tu atentares ou para tu atenderes, chamares a atenção do teu público, tu tens que começar a trabalhar neles logo. Tens de começar a atrair a sua atenção. Jesus não atraiu atenção nenhuma. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados aqueles que se humilham, bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua miséria humana, a sua miséria espiritual. Só pelo início deste sermão, Jesus poderia ter afastado aquela multidão, mas eles continuaram lá. Eu não sei quantas horas ele demorou, mas devem ter sido muitas. As bem-aventuranças, mesmo elas como estão constituídas, nenhuma delas faz sentido se não for a primeira na nossa vida. E a primeira na nossa vida tem que ser Deus a transformar o nosso caráter. Tem que ser Deus a transformar a nossa natureza. Tem que ser Deus a colocar em nós o sentido de miséria que nós somos. E que sem Ele, sem a graça dEle, sem a misericórdia dEle, nós não podemos chorar, nós não somos mansos, nós não temos fome e sede de justiça, nós não somos misericordiosos, nós não somos limpos de coração, nós não somos pacificadores, e muito menos, se não Ele não trabalhar no nosso coração, eu não vou ser perseguido por ninguém. Porquê? Porque eu sou igual a eles. Portanto, para chegar ao caminho que leva a Deus, eu tenho que ter uma transformação por Ele mesmo. O crente tem que ser transformado por Deus. E quando essa transformação se dá, então eu começo a ser influenciador do mundo. Por outras palavras, eu começo a ser diferente do mundo. Eu começo a dar sentido ao mundo. Por isso, lá no capítulo 5, verso 13 a 16, ele diz: tu és o sal da terra e tu és a luz do mundo. Tu és influenciador. O cristão não é cristão para ser pisado pelos homens. O cristão é cristão para ser sal, para dar sabor à vida dos homens. Essa vida tem que ser uma vida diferente. Uma vida transformada e diferente. Influenciadora. Logo de seguida, Jesus vai falar a verdade de Deus e a religião dos homens. A diferença entre a verdade de Deus e a religião que o homem quer que seja religião. Está dos versos 21 ao 48. 5 vezes ele disse: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste aquilo que vos andam a ensinar, mas isso está tudo errado. Isso não está enquadrado com a lei do meu Pai. Isso não está enquadrado com as Escrituras. Ouçam aquilo que eu quero. Ouçam a verdade de Deus.
e deixem a religião dos homens. Porque a religião dos homens, meu querido e minha querida, que você está-me a ouvir hoje, ela é diferente da verdade de Deus, porque a religião dos homens agrada aos homens e a verdade de Deus, ela destrói, ela desconforta e ela nos coloca no conflito. Ela nos coloca no nosso devido lugar. E Jesus então vai falar na verdade de Deus e na religião dos homens, dos versos 21 ao 48. Isto é o contraste entre o crente e o incrédulo. Mas repare, o incrédulo muitas vezes anda ao sabor da religião dos homens. Fantástico, não é? Eles não creem em Deus, eles não querem Deus. Mas tudo aquilo que é religião humana, a religião feita pelos homens, eles gostam. E eles acompanham. E eles até acenam com a cabeça. Veja o mundo face à religião católica apostólica romana. Eles não seguem a religião, mas eles concordam com a religião, eles concordam com o Senhor Cardeal, eles concordam com o Senhor Papa, com o Senhor com o Santo Papa. Eles acompanham a religião dos homens, mas não acompanham a verdade de Deus. Jesus vai nos ensinar também que a justiça dos homens é abominável a Deus. Quando Jesus chega aí ao capítulo 6, ele diz: guardai-vos, fugi de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Deus abomina àquele que anda sempre a julgar o outro, àquele que eu não tenho pecados, pastor, e se eu tivesse são pecadinhos menores, porque olha, repara o que é que o outro fez. É ou não é mais grave? Pessoas que se auto-justificam, pessoas que se comportam orgulhosamente sobre os outros. Isto é a justiça dos homens. E eu só faço isso, sabe porquê? Por causa da queda. Veja que Adão foi ao dizer: oh Deus, eu não tive culpa, foi a mulher que me deu. Se há alguém culpado é ela, não sou eu. Só que a ordem foi dada a Adão, não foi dada a Eva. Portanto, ninguém é mais do que ninguém, ninguém é mais santo que ninguém, e se há aqui algum pecador, mais do que vocês sou eu, cheio de defeitos, falhas e misérias. A autojustiça é abominável a Deus, e Jesus depois vai aí falar por aí fora até ao capítulo 7. E agora, olha, 3 coisas, eu já vou falar nos caminhos. Eu só quero vos levar ao caminho certo, ao entendimento certo, de onde é que está o caminho certo e como é que nós entramos nesse caminho. 3 coisas nos impedem de ser sal e luz no mundo. Em primeiro lugar é a ansiedade. Por isso Jesus gasta tanto tempo aí falando: não andeis ansiosos, não acumuleis tesouros. Olha como é que os homens fazem, os ímpios fazem assim. Tu tens de ser diferente, tu tens de confiar na providência de Deus. Falta de confiança na providência de Deus nos retira, nos fecha a porta estreita que nos leva à vida. A ansiedade nos retira os olhos de Deus. Você pode perguntar: mas pastor, isso é fácil viver assim? Eu digo-lhe um redondo: não é. Mas é necessário. Porque é por isso que Jesus nos vai ensinar. Segundo coisa que me impede de ser sal e luz no mundo, que me apaga a minha candeia, que me faz ser sal insípido, é a justiça própria. É eu me justificar face aos problemas do outro. É eu tentar andar sempre por cima do outro. É eu me justificar perante Deus. É eu ser eu. Eu sou bom. Eu sei teologia. Os outros não sabem. Eu sei falar, os outros não sabem. Eu tenho contacto direto com Deus, os outros não têm. Eu oro mais e os outros não oram. Veja a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu dizia: não, eu.
Sou justo. Eu sou mais justo que todos os outros. Porque eu oro todos os dias. Jejuo 2 vezes por semana. Não sou como esses costumam estar-te a chamar pelo teu nome. Mas o publicano estava de joelhos, com os olhos no chão, e batia no seu peito, não dizendo eu, mas dizia: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Esse publicano estava às portas do caminho do reino. Quem me está a entender, diga amém. Mas ainda existe uma terceira coisa que me pode impedir de ser sal e luz. E isso nós falamos no nosso último sermão, que é a regra de ouro. Por isso é que eu lhe dei o nome de regra de ouro. Que é o fazer aos outros aquilo que eu quero que eles me façam. Ou aquilo que eu quero que os homens me façam, eu tenho que fazer ao outro. Mas isso parece que é... mas pastor, isso é normal. Não, não é normal. Porque os homens dizem: faz aos outros aquilo que queres, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Jesus não está dizendo isso. Os homens também dizem: faz aos outros e espera que os outros te vão fazer a ti também. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: faz aos outros primeiro sem esperar retorno. O quê? Aquilo que tu queres que eles te façam a ti. Essa é a regra do ouro. É a regra chamada do amor altruísta. Fazer sem esperar nada em troca. Se eu não for assim, se eu andar em ansiedade, se eu tiver justiça própria, se eu não viver a regra de ouro na minha vida, todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos, eu não sou sal e luz. Pior ainda, nunca poderei ser um cristão. Mas mais grave ainda, eu nunca entrarei no reino dos céus. Porque é isso que Jesus está dizendo. Se a vossa justiça, Mateus 6,20, se a vossa justiça, perdão, meu Deus, ajuda-me. Mateus 5,20, assim é que é. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, ou seja, se vós não fordes diferentes dos outros, se vós não fordes sal e luz, se vós não fordes influenciadores do povo que vos rodeia, jamais, eu não sou eu que estou falando, jamais entrareis no reino dos céus. Você pode andar 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja, assistir aos cultos todos, ser assíduo, ser ativo na igreja. Se você não cumprir isto, jamais entrará no reino dos céus. Porquê? Porque você está a seguir a religião humana e não a verdade de Deus. E agora chegamos aqui aos 2 caminhos. E estes 2 caminhos, eles nos apresentam a decisão mais séria a ser tomada na nossa vida. Todos os dias nós tomamos decisões. O nosso dia-a-dia são decisões cotidianas. Começa logo por você decidir se levantar ou não se levantar. Isso é você que decide. Começa logo para você decidir se toma um pequeno almoço ou não toma um pequeno almoço, se toma banho, se não toma banho, se veste ou se anda nu. Isso é você que decide. Se você vai trabalhar ou não, é você que decide. É você que decide qual vai ser o almoço ou o jantar. É você que decide. É você que decide quando vai ao supermercado o que é que coloca dentro do cesto ou do carrinho. É você que decide. Mas existem ainda decisões com um caráter mais sério. Por exemplo, na escolha de quem é ou não é meu amigo. Sou eu que decido. Mas é uma escolha já com caráter mais sério. É uma escolha que já influencia a minha vida. Já não é cotidiano, não é normal, não é corriqueiro, não é trivial. No meu percurso profissional, quando eu saio da escola, eu tenho que decidir o que é que eu quero ser.
Se eu decidir para ser médico, eu nunca vou conseguir exercer a engenharia, porque eu decidi ser médico. Mas isso é no meu percurso. Há uma decisão que eu tenho que seriamente tomar, que vai influenciar a minha vida. No meu casamento, é uma decisão séria para que eu tenho que tomar para casar com aquele ou com aquela que me vai seguir toda a minha vida. Essa decisão vai influenciar a minha vida. Sejam decisões de caráter trivial, o mais corriqueiro, normal, diário possível. Sejam decisões de caráter mais sério, todas elas têm consequências. Não percebi, pastor, se você decidir comer gordura de porco todos os dias, você vai criar uma doença chamada gota. A sua decisão foi tomada, embora fosse uma decisão trivial, mas ela sofreu uma consequência. As outras de caráter mais sério, nas amizades, no percurso profissional, no casamento, elas também vão ter consequências. Porque você pode escolher uma profissão para a qual não está vocacionado. Você pode escolher pessoas para serem seus amigos que um dia o vão trair. Você pode escolher uma pessoa para se deitar ao seu lado na sua cama e você vai chegar à metade do percurso e se arrepender. Porque você vai descobrir que não era aquilo que você idealizou. O paraíso tornou-se em deserto. Portanto, todas as decisões que nós tomamos na vida têm consequências. Todas elas. Creia nisso. Mas a decisão mais séria da minha vida é aquela sobre quem eu vou servir. É aquela sobre aquela a quem eu vou adorar. É aquela que eu vou decidir com quem eu vou caminhar todas as horas, segundos, minutos da minha vida. Porque na minha escolha, na minha decisão, a consequência, só existe duas consequências possíveis. Ou a vida eterna, ou o sofrimento eterno. Ouça com atenção, igreja, aquilo que eu estou dizendo. Isto é sério. Isto é sério. Por isso é que anda tanta gente sofrendo. O meu povo perece, o meu povo morre, o meu povo sofre, o meu povo adoece por falta de entendimento. Porque alguém não lhe pregou isto. Porque alguém decidiu massagear e agradar os seus ouvidos. E não o preparou para que você tomasse a decisão mais séria da sua vida. Que é, quem você vai servir? A Deus ou a Mamon? Quem você vai servir? A Deus ou à riqueza? O que é que você vai escolher que lhe está posto à sua frente? Veja o que é que Deus fala, é o próprio Deus. Deuteronômio 30, 15 a 19. Eu adoro este texto. Eu amo este texto. Porque é debaixo deste texto que eu vou viver ou vou morrer. Isto é sério, igreja. E anda muita gente a brincar com as suas vidas. Anda muita gente a que não leva a sério a Escritura. Pensa que o sermão que o pastor João prega que é um modo de ocupar a sua vida durante 2 horas a um domingo. E não é. É a decisão da sua vida ou da sua morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Isto é Deus a falar. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passas para possuí-la. Porém, se ao contrário disto, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido em te inclinares a outros deuses e os servirem, deuses aqui, é deuses mesmo, mas também existem muitos deuses hoje no nosso mundo, as riquezas, os prazeres e tudo aquilo que nos agrada. Deus está falando disso tudo. Se der ouvidos a isso tudo, se não for diferente, se não for sal e luz, se não for influenciador do mundo, então
hoje te declaro que certamente perecerás, morrerás. Não permanecerás longo tempo na terra à qual vais, passando o Jordão para a possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Estes são os dois caminhos propostos por Deus. Não existe um terceiro. Existe a vida, a morte, o bem, o mal, a bênção ou a maldição. O que é que você vai escolher hoje? O que é que você vai decidir hoje, nesta próxima hora? Porque a hora é esta e o momento é já. Você não sabe se no próximo minuto Jesus vem e você não tomou a decisão certa na sua vida. Não existe cristianismo, igreja. Por mais que você ouça o que falar aí fora, a esses eu chamo de mentirosos, falsos mestres, falsos profetas. Não existe cristianismo sem escolhas, sem decisões. O cristianismo me leva a escolher, me leva a decidir. E a Escritura me ensina isso. Josué 24,15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se esta palavra não vos está a agradar, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas repare que aqui há um engano de tradução. E um engano maior ainda de entendimento. Porque existe muita esposa e muito filho e muito marido que pensam porque o esposo ou a esposa ou o filho andam na igreja que toda a casa é salva. É mentira. O que o Josué estava dizendo é que vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem. Escolham aquilo que quiserem escolher. Mas a casa que eu represento, eu vou servir ao Senhor. 1 de Reis 18, 21 diz: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis, mancareis, bamboleareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Elias estava dizendo àquele povo: vocês não podem andar entre dois pensamentos, entre dois senhores, entre dois caminhos. Não há possibilidade, porque existe muita gente que pensa que pode andar no caminho da igreja e no caminho do resto. Não, isso é mentira. Eles estão a se enganar eles próprios. Porque ao andarem no caminho do resto, saindo do caminho de Deus, dos mandamentos de Deus, por eles próprios já decidiram. Por isso é que Deus diz que o incrédulo já está condenado pelas suas próprias palavras, pelas suas próprias ações, pelas suas próprias escolhas. Quando Jesus vier, Ele não vai condenar, Ele só vai assinar que já estás condenado. O que queres que eu faça? Eu meti-te a vida e a morte, o bem e o mal, tu o que é que te escolheste? Agora o que é que queres que eu faça? Isto é sério, igreja. Jeremias 21:8, novamente Deus vai falar ao povo e diz: e este povo dirás: assim diz o Senhor Jeová, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ninguém pode escapar a esta verdade. Eu acrescento aqui as palavras de Jesus. Igreja, se têm ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque existe muita gente enganada a pensar que anda bem e está a andar mal, porque não atende àquilo que está a ser falado. Mas eu vou deixar para mais tarde. Quando eu for mais velhinho, já tenho mais tempo. Sério? Sério? O tarde pode-se fazer nunca. Só existe um caminho de vida. Só existe um caminho. E Jesus, o próprio Jesus, Ele nos vem trazer qual é o caminho.
Em João 6, Jesus tem um discurso duríssimo com os seus discípulos. Ele tinha centenas de discípulos. Não eram só estes 12, eram centenas. Os discípulos de João Batista vieram todos para o pé dele, e outros que ele foi angariando no meio desta multidão. Se maravilhou, ele fez muitos discípulos, muitos seguidores. Só que a seguir à primeira multiplicação, Jesus irritou-se, porque ele percebeu, ele viu que os seus seguidores, os seus discípulos, só iam ouvi-lo por causa do pão. Como há muitos que só vêm ouvir o pastor por causa da bênção que vem depois, para serem curados, para serem abençoados, mas não vêm para cuidar da sua vida, da sua alma, nem do seu coração. Então Jesus diz, à vista disto, Jesus foi duríssimo, porque Jesus disse: vocês só vêm para comer o pão que parece, vocês não vêm por minha causa, não, vocês não vêm para ouvir as minhas palavras, não, vocês só vêm por causa da bênção, vocês só vêm por causa da bênção e não por causa do Deus abençoador. E os discípulos disseram: que duro é este discurso, quem o pode ouvir? Isto é no verso 65, no verso 66 diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus então olhou e viu lá os 12 e perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Não querem também vocês ir? Os outros já foram, vão também vocês. O que é que tu quer fazer? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amada igreja, vire-se para Cristo. Se você quer vida eterna, vire-se para Cristo, porque você não vai encontrar mais vida em lado nenhum, nem agora, nem nunca, nem no século XX, nem no século XXI, nem no século XXII, se lá chegarmos. Nem em jovem, nem em velho. Você não vai encontrar palavras de vida se não for através de Cristo, no caminho da vida, no caminho que Ele propõe. O resto do texto, você reparar até ao final do capítulo 7, ele vai nos apresentar apenas 2 sentidos de vida e como é a maneira, isso eu vou falar depois, mais um discurso que vai chocar, vai escandalizar, vou já prepará-lo, vai mexer com muita coisa, mas no seguimento deste verso 13 e 14, ou seja, do 15 até ao 29, Jesus vai nos ensinar como nos manter no caminho certo, como encontrar a porta estreita, difícil, dura, e a seguir essa porta estreita, difícil e dura, andar naquele caminho estreito, naquele caminho de negação, caminho de renúncia, de abrir mão, de ficar saindo prejudicado. Jesus vai nos ensinar então como andar nesse caminho. Porque é que Jesus só nos dá 2 sentidos de vida? Porque não existe terceira via, igreja. Quem pensa que a vida é que é um cruzamento, que nós chegamos e escolhemos, queremos ir em frente, para a esquerda, para a direita, está enganado. A vida do crente, a vida do cristão é uma vida de entroncamento, em que você tem que escolher somente e apenas ou à esquerda ou à direita. À frente há um muro, não dá para passar. Você está entendendo isto? Existe muita gente que anda na vida dos cruzamentos. Vai andar para a direita, andar para a esquerda, vou em frente, ou vou para a esquerda, ou vou para a direita. Está enganado. Está completamente enganado. Só existe 2 portas. Uma larga e uma estreita. Só existe 2 portas. Agora, este sermão, tão falado, tanto filme que já fizeram, tanta música que já fizeram, tanto sermão que já fizeram sobre o Sermão do Monte, tanta fantasia ideológica, tanta fantasia filosófica que já fizeram por causa do Sermão do Monte, estudos psicológicos que fizeram à cabeça de Jesus através do Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é para ser contemplado.
O Sermão do Monte não é, para o contrário da glória de Cristo, não é para você se maravilhar, ficar maravilhado, lindo sermão, que homem, que crânio estava ali para falar estas coisas. Não, o Sermão do Monte é para ser obedecido. O Sermão do Monte é para ser obedecido, porque a porta estreita que Jesus fala é a porta da obediência, é a porta do reino. A porta larga é a porta da facilidade, é a porta do império. E você sabe quem é o imperador do mundo? Então você só tem duas escolhas: ou entra para o reino ou permanece no império. Porque o diabo, que é o imperador do mundo, é o príncipe deste mundo, ele facilita-lhe tudo. Tudo. Você está à vontade, à vontadinha. Você é o campeão, você é o ouro do orfilho, você é a menina do olho de Deus, ninguém pode chegar a si, você está com uma redoma de vidro, não há certa... Isso é o que o diabo está dizendo, porque é a porta do império, a porta da facilidade. Agora, a porta da obediência é-nos apresentado pelo Sermão do Monte. E começa logo na nossa transformação. Você não pode obedecer sem ser transformado. Você não pode obedecer a Deus se primeiramente Mateus 5:3 não tiver sendo verdade na sua vida. Se você não estiver sendo humilde de espírito. Porque humildade não é você estar secadinho, caladinho. Humildade não é você ser muito bom, você não responde. Isso não é humildade. Humildade é mudança de caráter, transformação. E porque eu reconheço que Deus me transformou, eu começo chorando. Eu sou mesmo miserável aos olhos de Deus. E então preciso daquela graça que Ele me envia todos os dias, que Ele renova-me todas as manhãs. Só existem duas portas e nenhuma delas é a religião. A minha igreja é melhor que a tua, porque a minha fala melhor, porque a minha fala pior, porque a minha tem mais milagres. Esqueça isso. Se você pensa que a salvação vem pela religião, pela uma igreja, esqueça. Você entra pela obediência e ganha a vida eterna, ou você entra pela facilidade e ganha a miséria eterna, o lago de fogo e enxofre. O nosso problema, eu estou terminando, o nosso problema é a falta de visão. Jesus fala na porta estreita e fala na porta larga, e ele usa estas duas analogias mesmo para nos fazer pensar. Porquê é que ele fala na porta estreita e depois num caminho apertado? E que é tão apertado e a porta é tão estreita que há poucos que acertam com ela. Eles veem a porta. É que Jesus não está dizendo que não pode entrar, não. Eles veem a porta, só que não acertam. Não dá para entrar. Sabe por que não dá para entrar? Porque querem levar bagagem, querem levar as coisas velhas, e a porta estreita não dá, a mala fica cá fora, só entra mesmo você. As coisas velhas, as manias velhas, os hábitos velhos ficam todos fora, porque a larga é que admite que tudo lá entra a mala, entra o autocarro, entra a caravana, entra tudo aquilo que você quiser levar. E porquê é que ela é estreita? Porque nós entramos nessa porta nus, sem nada, despidos de tudo. As roupas velhas, as coisas velhas só atrapalham. A autojustiça, a autoconfiança, a autorrealização só passam na porta larga. Você pensa que é mais justo que o outro, você não vai conseguir entrar. Você pensa que, não, Deus... Eu estou cansado de ouvir tudo. Eu já acho que já ouvi de tudo. Não, Deus só precisa de fazer assim, dá um toquezinho e depois eu desenrasco, eu continuo a minha vidinha. Esse não entra para a porta estreita. A autorrealização, eu sou, eu posso, eu quero, eu tenho. Esse não entra pela porta estreita. Porque pela porta estreita só entram aqueles que passam por lá como crianças.
E sabe porque é que é como crianças? Porque é que Jesus diz que o reino de Deus é como uma criança? Porque a criança, ela até pode ter uma autoconfiança, mas esta autojustiça, autoconfiança e autorrealização é pela ausência do perigo. Porque a criança faz as coisas pela ausência do perigo. Portanto, a criança é inocente. E nós temos que entrar não como inocentes, porque nós não somos inocentes. Você passa pela porta estreita, mesmo pecador que é. Não pense que dá para passar pela porta estreita que fica com uma auréola angelical na cabeça. Não. Você entra para a porta estreita, mesmo pecador que é. E vai ser sempre até ao final. Mas você passa para a porta estreita como uma criança dependente da graça de Deus. Para você atravessar aquele caminho estreitinho. Você precisa da ajuda de Deus. As ovelhas já na Palestina, eles passavam por caminhos estreitos nas montanhas. E aquelas ovelhinhas, coitadinhas, elas iam dependentes do conhecimento do seu pastor. Porque ele conhecia os caminhos. As ovelhas seguiam confiantes. Você está a entender o que é que Jesus fala assim? Deixa-me fazer uma pergunta. Qual é que está sendo o seu papel no mundo? Sal e luz? Agora, como é que funcionam estes dois caminhos? As portas, já vimos como é que funcionam as portas. Como é que funcionam estes dois caminhos? O que é isto, estes dois caminhos? O salmo que nós lemos, Salmo 1, no verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o homem que anda no caminho estreito. Porquê? Porque é o homem que sabe que esse caminho estreito é o caminho da negação. Eu vou ter que abrir mão, igreja. Eu vou ter que renunciar a muita coisa. Eu disse aqui há umas semanas atrás, ser cristão é um dia você acordar sozinho, sem ninguém. Porque toda a gente o abandonou para aquilo que você é. Por isso é que o verso 12 de Mateus 5, o verso 11 de Jesus diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados os perseguidos por causa do caminho estreito. Porque você largou. Você tornou-se diferente. Aquelas conversas banais, aquelas coisas esquisitas que você praticava antes, é o que Jesus fala: não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai, repare, não anda, não se detém e não se assenta, são verbos ativos. Você deixou de fazer. Você abriu mão. Você renunciou. O perigo, existe um perigo também. É quando pensamos que já somos mais justos do que os outros por não fazermos determinadas coisas. Eu sou mais santo porque não fumo, eu sou mais santo porque não bebo, eu sou mais santo porque não vou aqui, eu sou mais santo porque não vou aí. Esse é o perigo. Essa é a tal autojustiça. E a autojustiça, eu já disse, que não entra pela porta estreita. E muito menos passeia no caminho estreito. Então, quem é que, para combater esse perigo, o que é que eu preciso fazer? Salmo 1, verso 2 diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então não é aquilo que eu acho, é aquilo que Deus diz. Não é aquilo que eu penso, é aquilo que Deus pensa. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Por isso, o Sermão do Monte é um sermão de obediência. Porque eu deixo de ser eu. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Está a entender a diferença? A diferença é esta. Por isso é que muita gente não entra na porta estreita. E deixe-me ser mais claro ainda. Existe muita gente na igreja que nunca vai entrar pela porta estreita. Tem espírito de condenação. Tem espírito de autojustiça, de ser mais justo, ser mais santo. Porque o pastor mete-me a falar, então eu já sou mais santo que o outro, nunca falou.
Está a perceber? São entraves para eu não conseguir entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita, igreja, muitas vezes não é de frente. Porque quem entra de lado é uma entrada humilhante. Agora, quem entra de frente parece que está a entrar triunfalmente porque eu mereço. Esse é o perigo. E no caminho largo, ao fundo do caminho largo, embora seja um caminho tão largo, tão largo, tão largo, que admita tudo, mas ao fim do caminho largo só existe uma coisa, à espera: a morte. Você pode ter toda a largueza do mundo na sua vida, você pode ter toda a facilidade do mundo, você pode ser o máximo da realização social e humana, mas garanto uma coisa: se você continuar no caminho largo, a única coisa que você vai encontrar lá ao fundo é a morte. Atente bem nestas palavras. Por isso é que Jesus deixou isto para o finalzinho. O caminho estreito é o caminho da dor, é o caminho da cruz, é o caminho do reino. Se você não quer a cruz, você entrou para a porta errada. Pessoas que me dizem a mim: não, pastor, você é doido. Jesus vem me livrar desses fardos todos, dessas coisas. Jesus não, Ele é que carregou a cruz, eu não carrego mais cruz nenhuma. Sério. Então porque é que Ele disse: quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para o caminho estreito. Para o caminho do Calvário, do Gólgota. Facilidade, superioridade, funcionalidade. Isso não é cristianismo. Isso não nos traz a alegria, a felicidade eterna. Olha o que é que Lucas 13, 24, o texto paralelo a este. O que é que Jesus diz? Como é que Lucas entendeu as palavras de Jesus? Lucas 13, 24 diz: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos, esta palavra do grego deu origem à nossa palavra portuguesa, que é agonizai. Agonizar é com dor, é com sofrimento. Portanto, o que Jesus está dizendo: queres entrar pela porta estreita, vais ter que sofrer pelo meu nome. Não há facilitismos, não há facilidades. Mas qual fogo do céu? O que é isso? Mas qual bênçãos derramadas sobre a tua cabeça? O que é isso? Isso é tolice. Isso é religiosidade humana. Esse é o caminho da porta larga. Porque você deixa de olhar para Cristo, deixa de olhar para a cruz e começa a olhar para o pão, exatamente igual àqueles discípulos lá atrás. Está a entender, igreja? Isto é sério que eu estou falando hoje. Abra o ouvido. Caminho estreito é um requisito para a entrada do reino. Assim como os imigrantes que vêm têm requisitos para serem nacionalizados, ou se você for para outro país, existem requisitos para você ser nacionalizado. O caminho estreito é um requisito para você ser nacionalizado cidadão do reino dos céus. Então a pergunta é: qual é a decisão que você vai tomar hoje? Aquela decisão séria que eu falei consigo. A segunda pergunta: qual é o teste a fazer em relação ao qual dos caminhos é que eu ando hoje? Existe um teste para você descobrir qual é o caminho que você anda hoje trilhando. Existe, pastor? Existe. Primeiro,
ser capaz de dizer não ao pecado. Você é capaz? Pastor, mas eu peco. Pois, você peca, eu sei que você peca. Mas você peca por inconsciência ou peca por consciência? Porque existem pecados que você faz inconscientemente que não são graves. São passíveis de perdão de Deus. Mas existem pecados que você conscientemente pratica e que não são passíveis do perdão de Deus. Falta de amor, falta de perdão, falta de zelo ao próximo. São pecados que muitas vezes não são alcançados pelo perdão de Deus. Você é capaz de dizer não ao pecado? Você é capaz de se colocar à disposição de Deus e, Senhor, muda-me. Olha para mim, eu tenho vergonha de mim, eu tenho nojo, dá-me vontade de vomitar a mim próprio. Eu não sirvo para mim, quanto mais para os outros. Meu querido, minha querida, Deus atende. Reconhecer a lei como boa. Reconhecer a Escritura como boa, mesmo que não seja a minha vontade. Se eu chegar a pé de si e disser assim: olha, tenho um negócio para ti que vai-te render muito dinheiro, mas tu tens que mentir. Ora, você sabe que mentir é errado. Mas você precisa daquele dinheiro. Você consegue resistir a isso? Você consegue reconhecer que a lei é boa, mesmo que me esteja prejudicando a mim? Mesmo que esteja obstruindo a minha própria vontade? Você consegue? Se você conseguir, o caminho está muito bom. Se você não consegue, cuidado. Entenda uma coisa para terminar. O cristianismo é uma vida de teste contínuo. Desde a altura que você assumiu seguir a Cristo, você está continuamente em teste, todos os dias. Não é só você, eu também. Todos os dias nós sofremos testes na nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção ou a maldição. Todos os dias nós estamos à porta de voltar para trás. Por isso não venho a dizer que salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Uma vez salvo, salvo para sempre, sim, se ele já for salvo. Se não for salvo, não é salvo. Porque salvação não é a minha abrir a boca e fazer uma oração conduzida por um pastor. Eu sei que eu já fiz isso. Mas foram outros tempos. Tempos de cegueira espiritual. Hoje eu quero ver quem é salvo pela vida que leva, pelo que o fala, pelo que o pratica e pelas vezes que se arrepende dos seus pecados para Deus. Aí é que eu vou ver quem é salvo e quem não é salvo. E deixe que descanse, não sou só eu, é Deus, é assim que olha para nós. O oposto ao teste, este teste contínuo, é o caminho largo, porque no caminho largo eu não preciso ser testado. Basta-me andar. Como diz o outro, vou na onda. Vou de vela. Teste só existe para quem está no caminho estreito. Mas no caminho estreito, quem nos ajuda é Deus. Amém? Você não vai caminhar sozinho no caminho estreito. Você vai caminhar com Deus. Pelo amor de Deus. Segundo o regimento de Deus. Quando ouvires os meus mandamentos. Amém, igreja? Oremos. Senhor, nesta manhã, no final desta mensagem, apenas uma coisa eu tenho para te pedir, Senhor, para te suplicar.
que nos ajude a transformar os nossos caráteres, os nossos corações. Senhor, que nos ajude a sermos melhores na Tua presença e na presença do nosso próximo. Ó Deus, não permitas, Senhor, livra-nos, Senhor, do mal da porta larga. Conduz-nos, Senhor, à porta estreita. Deixa-nos entrar na porta estreita. Ajuda-nos a encontrar a porta estreita. E depois, meu Pai, pelo caminho sinuoso da cruz, da dor, da aflição, da renúncia, da solidão, que nós caminhemos no caminho estreito, juntamente com o Teu Filho amado Jesus. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome dEle, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. E querendo que assim seja, Te glorificamos. Que Deus vos possa abençoar em nome de Jesus.